Obrigada. Nós vamos então dar início. Hoje eu, de propósito, né, lancei o tema do monte de influência da família, da religião e da política, para que nós pudéssemos tratar desse assunto, porque tem um negócio acontecendo no Brasil aí que parou o Brasil, né, que a gente sabe o que é a Marcha da Liberdade, né, Caminhada da Liberdade. Eu fiz até um vídeo, talvez alguns de vocês viram, fazendo um paralelo da Caminhada da Liberdade do Nicolas com a marcha de Martin Luther King, em 1963, nos Estados Unidos, em Washington. E até paralelo, traçando assim, as estratégias de Luther King, né, os princípios, com versículos bíblicos e tudo. Então a gente vai tratar um pouquinho desse tema hoje, mas antes eu gostaria que alguém começasse orando. Irmã Severina, pode começar orando, por favor? Põe o microfone perto dela aí. Senhor Deus de Israel, é na tua presença, Pai. Primeiramente, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo livramento, por tudo, meu Pai. Tu és o nosso Pai celestial. Ele, Deus que nos fez para te obedecer, para andar contigo em santidade e em temor e tremor, papai, de praticar o que não vem de Deus. Senhor Deus, abençoa esta reunião, todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Abençoa o nosso Brasil, que é do Senhor Jesus. Amém. Abençoa Goiânia, Pai, que eu estou orando por Goiânia. Senhor, Goiânia é do Senhor Jesus. Vai ter uma grande congregação aqui em Goiânia. O Senhor vai trazer uma conversão que só o Senhor pode saber, porque é o Senhor que faz. Nós apenas somos instrumento teu aqui na terra, mas tudo quem faz é o Senhor. Nós te agradecemos por esse amor tão grande que o Senhor tem pelo teu povo. Somos teu, papai. Somos teu, comprado pelo teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo tenta, mas é um vencido. Amém. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É diante do Senhor que eu ponho os pastores, diante do Senhor, para que o Senhor venha com a sabedoria do Espírito Santo. Amém. Para nos ensinar os caminhos que o Senhor deixou para nós. Pai, obrigado, obrigado. Se eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, é o Senhor. É o Senhor que é o meu dono, que me dirige. Dirija, Pai, cada um dos teus filhos. Se nós estamos nas tuas mãos, estamos bem seguros e bem acompanhados. Espírito Santo de Deus, nos traga revelação e sabedoria de Deus nas nossas vidas. Abençoa nossos familiares, converte cada um ao Senhor de espírito, alma e corpo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem feito, que todo seja grato a Ti, Senhor. O Senhor fala na Tua palavra, seja grato por tudo, porque tudo, papaizinho, vem a defesa do Senhor nas nossas vidas. Acontece coisas ruins, mas o Senhor dá o livramento. O Senhor é nosso guerreiro, papai. O Senhor é nosso guerreiro, papai. Nos ajuda a vencer em glória com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode inverter para cá. Ok, então vou dar um pontapé inicial aqui. Amém. Porque a partir de agora
partir desses 4, 5 dias que aconteceram aí, está tendo uma mudança no Brasil. Porque nós ficávamos assim muito medrosos, acuados com tudo, né? E a gente está percebendo que é o que se espera, o que eu estou vendo, que a partir de amanhã, segunda-feira, o Bolsonaro tem muita chance de sair lá da Papudinha e ir para a prisão domiciliar. O impacto que está causando isso é muito grande. A gente não dimensiona aqui ainda. E eu quero fazer esse paralelo com Martin Luther King, que utilizou princípios cristãos fundamentais na caminhada dele pelos direitos civis. E qual foi a estratégia dele? Ele fazia uma coisa assim muito simples. Ele fazia uma resistência não violenta, né? E é isso que a gente percebe nessa caminhada dos patriotas aí, uma desobediência civil pacífica, né? Porque, de uma certa forma, é uma desobediência civil. Você pegar uma BR e encher ela de gente e deixar só o outro lado para os carros e causar congestionamento do outro lado, isso, assim, em épocas normais, seria proibido, né? Eles não iam aceitar isso, ia mandar para com isso, não. Mas diante do engajamento, eles estão permitindo. Então não deixa de ser uma meio que desobediência civil que está sendo tolerada, foi tolerado pela polícia de Goiás, né? E a gente sabe que o Caiado, ele, nesse ponto aí, ele colaborou. Também a estratégia de Luther King foi uma movimentação, assim, mobilização maciça, através de apelos morais, espirituais, ao que, né? Falar anistia já, né? Sei o quê, já, tudo, né? Palavras de ordem, assim, chamando para corrupção não, essas coisas. E também apelos espirituais. O tempo todo o Nicolas está orando nessa marcha, cantando, louvando ao Senhor, orando. E essa exposição pública das injustiças sensibiliza e traz uma consciência não só nacional, mas internacional. Esse era o objetivo do Martin Luther King, que o mundo todo visse o que estava sendo feito lá. E a gente já vê alguns youtubers falando, isso já chegou nos Estados Unidos. A marcha já chegou nos Estados Unidos, né? Então, esse é o meu pontapé inicial, né? Essas estratégias. Aqui no Brasil o contexto é outro. O contexto lá era o quê? Era segregação racial. Ele estava lutando por questões de igualdade, de direitos, né? Por causa da segregação dos negros. Já era 1963, os Estados Unidos ainda tinha muita segregação racial. Então, a pauta aqui já é outra. A pauta aqui já é uma questão de desequilíbrio na balança, né, dos pesos aí, uma coisa seletiva, uma justiça seletiva. Justiça para uns e para outros não tem, né? Uma coisa... Então, a gente está falando aí de dois momentos diferentes da história, duas realidades diferentes, mas com a mesma estratégia. E aqui a gente volta para aquele ponto que a apóstola está apresentando, que é o quê? As montanhas da religião e da política, né? A gente pode dizer que no topo dessa montanha da religião chegou o Nicolas. E no topo da montanha política também. Porque é o que todo mundo fala, que é o presidente do Brasil daqui a uns anos, quando ele puder, né? Porque ele não tem idade, né? Só pode ser depois de uma certa idade. Eu estou pensando, 25, não? 35 anos. Ele está com 29? É 35 anos. Não é idade, não. É porque... 25 anos que ele vai poder concorrer. É que ele agora foi deputado federal, né? Cadê o coisinho? Cada um fala. Para falar precisa disso aqui, senão não sai no vídeo. Aí na hora que eu vou editar, eu tenho que cortar a sua fala, porque você não falou no microfone. Então vamos organizar aí as falas, por favor. 35 anos, não é? Então, assim, tem 7 anos pela frente. Mas, assim, óbvio que ele tem que passar pelo Senado primeiro, né, e tal. Mas se eu não passar pelo Senado, eu não posso ser candidata a Pode sim. Pode. Mas é experiência, né? Mas, assim, a carreira, né, a ascensão dele, dá tempo para ele passar pelo Senado. Vai chegar o tempo dele.
Bom, vamos falar então sobre essa montanha de influência da religião, que representa o quê? O papel da igreja, é o nosso papel. Alguém, quando for falar, por favor, falem, todos falem, de preferência, mas levanta a mão para eu dar o microfone. Essa montanha de influência da religião, nós vamos pegar o versículo de Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14 mostra que essa esfera ela não se limita a dentro dos templos, das igrejas, né? Mas ela abrange a manifestação do reino de Deus em toda a sociedade, em toda a nação, e através de quê? De vidas transformadas. Então diz aí, Mateus 16, 15... 16, 15 ou 5? 5, 13, 14. Pode ler para mim, por favor? 5, 13, né? 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Voltando. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido... Ai, gente, saiu. Como lhe restará o sabor? Acontece. A versão aqui é diferente. Com que se salgará? Pois não serve para nada, senão para ser jogado fora ao chão e ser pisoteado pelo homem. Vós sois luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode ocultar. 15 também? Então, não só o 14. E a gente vê isso acontecendo, né? Pessoas que são evangélicos, né, que vão para a política, chega lá, pisa na bola, e depois são pisoteados, igual diz o versículo, né? Só serve para ser pisoteado, né? O sal que não salga. O Tony de Paula, por exemplo. Hã? O Tony de Paula, por exemplo. Misericórdia, Pois meu é. Deus do céu. Aquele outro que foi presidente da Câmara, lá do Rio de Janeiro. Do época da Dilma? Cunha. Eduardo Cunha. Né? Que cara. Eu lembro que nós ficávamos felizes quando ele foi ser, a gente orava, né? Por ele também a gente foi. Pega lá. Nossa, Deus. Eu acabei no meio. Fica por aí. Bota um banquinho, bota ele aqui no meio. Assim. Lembro que nós nos reuníamos e orávamos e a gente ficava alegre porque tinha um homem de Deus na presidência da Câmara. Isso faz tempo, né? Faz muito tempo. E no decorrer do tempo só veio decepção. Exatamente. E outra coisa, que potencial que ele tinha, porque ele sabia, porque ser bom presidente da Câmara, você conhecer os estatutos, o regimento interno, as normas da Câmara, ele era bom naquilo. Tanto que ele ficou ali manobrando, se sustentando um bom tempo, depois ele caiu. Mas aí quando nós falamos dessa montanha da religião, nós estamos falando não de políticos evangélicos, porque a pessoa pode ser um bom político e um mau evangélico, né? Nós estamos falando de quê? De cristãos nascidos de novo que vão fazer um período na política. Amém. Vão exercer um papel na política por um tempo. Talvez alguns pela vida toda, mas outros uma passagem rápida. Porque o que nós temos visto é que as pessoas querem fazer carreira política, né? E às vezes estão ultrapassando da missão. Porque assim como um diplomata, ele vai para um país, ele recebe uma pasta. Vocês já viram falar isso, né? A pasta diplomática, né? O presidente recebeu lá, o chanceler recebeu não sei o quê, aí chega lá o diplomata com a pasta, aquilo ali é a missão dele, é o tempo que ele vai cumprir ali, 2, 3, 4, 5 anos. E a visão da igreja com missões é essa, é um período missionário, né? Nós estamos cumprindo um período aqui em Goiânia, que está bem compridinho, mas... Mas assim, Deus pode falar, acabou. Né? Deus pode falar, acabou. Mas não falou. Ainda bem, glória a Deus. Continuamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Então, é isso. A montanha da religião, ela mostra que nós precisamos alcançar essas posições. E, poxa, quando eu estou vendo esses 4 dias ali, né?
foi muito, assim, ganhou muita autoridade, notoriedade, porque ele saiu sozinho. Falou assim, eu vou caminhar até Brasília. Ele sabia que muita gente ia. Né? Ele sabia que isso ia causar né, uma comoção, né, uma adesão. E, poxa, a coisa está explosiva, né? Então, graças a Deus que deu a direção. Foi uma direção de Deus. E eu penso que ele se inspirou em Martin Luther King. Ele cita muito Martin Luther King. Cita, né? Nos discursos. E foi no mesmo dia que o Luther King começou, foi a mesma data, é a data que ele começou. E também tem a palavra profética que Deus deu à irmã dele, né? Falou exatamente isso, sobre a data, que foi exatamente a data que Martin Luther King começou a fazer essa caminhada. E eu creio que Deus tá movendo céus e terra. Tanto é que houve um jornalista que falou, é o povo de Deus, são os cristãos que fizeram, ou seja, o que fortaleceu, o que levantou, foi porque foi o povo de Deus. E se você olhar nas mensagens, o povo de Deus dizendo, eu estou orando, eu estou declarando, eu estou com vocês. Ou seja, há um alicerce. Isso não moveu só a política, moveu os céus de Cristo. Porque a igreja se levantou para interceder de uma forma sobrenatural. Sabendo que isso veio do coração de Deus. E a irmã dele teve um sonho, Leonardo sabe disso, ele assistiu, ela teve um sonho que Deus mostrou para ela, essa caminhada, foi aí que ele decidiu, Deus falou, ela passou para ele, o pai dela passou para ele essa mensagem, e no final ele diz, o jornalista chegou perto dele, o influencer, e disse para ele assim, eu amo você, você é demais, cara, Ele virou e falou assim, não, eu só estou obedecendo. O que o Senhor declarou em Josué 1:8 ou 9, agora sim. E ele falou assim, eu só estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo o propósito de Deus. E realmente ele está cumprindo o propósito de Deus. E ele precisa das nossas orações, para que o Senhor guarde as suas emoções e a sua vontade, não receba glória alguma. Porque Satanás tentou muito isso contra Jair Messias Bolsonaro. Então nós temos que orar para acobertá-lo, porque não foi algo que ele fez, foi algo que ele obedeceu aquilo que estava no coração de Deus. As palavras dele, eu postei na igreja. Só pode falar se tiver. Não, eu estou com o meu aqui. As palavras dele eu postei no grupo da igreja. O pessoal falou assim, Nicolas, você é a esperança do Brasil. Eu falei, não põe essa conta nos meus ombros, não põe isso nos meus ombros, não. Jesus Cristo é a esperança do Brasil. Eu estou aqui só para cumprir o meu papel. Né? Eu achei aquilo ali muito tremendo. Gente, olha como tem tudo a ver. Os guerreiros de oração se levantam na nação brasileira. Nós estamos totalmente voltados para isso. Deus me dá aquela experiência que eu contei para vocês aqui, de entrar e ver a luz de Cristo entrando. Eu não sei se contei aqui. Eu tive uma experiência com Deus orando pelo 8/1 e falei, né? Então, Deus me mostrou a luz entrando, o Senhor falou, você só está se reunindo aquilo que já foi declarado. Houve um clamor, e pelo um clamor eu faço. Ou seja, eu vi a luz, aonde eles estão presos, eu vi luz de Cristo. O Senhor sustentando, o Senhor abençoando aqueles que estão ali, e até aqueles que estão fora. Deus está levantando pessoas, Deus está inclinando corações a favor deles. E Deus falou para mim, eu já me fiz presente quando o primeiro clamou. Eu falei, puxa, eu cheguei atrasada. Não, eu também estava orando, mas não com essa intensidade que a revelação de Deus veio até mim. Porque quando a gente vai com intensidade de coração, sentindo a dor, algo Deus responde para a gente. Amém. Muitas coisas que nós não alcançamos ainda é porque nós não entramos com intensidade, com aquela busca, deixando tudo fora e indo para a presença de Deus, onde Ele é o único, sabendo que Ele vai nos dar uma resposta. E Ele vem com a resposta e veio com a visão para mim. Eu vi a luz entrando em cada lugar. Amém. E ali veio uma fé sobrenatural, e eu estou vivendo por uma fé sobrenatural.
entrou em mim uma fé sobrenatural pelo que Deus me mostrou naquele momento. Ou seja, eu vivo pela fé, vivo pela fé. Você vive pela fé, vive pela fé. Mas nada como uma revelação na intimidade do Senhor. E Deus está nos aguardando para nos levar a essa dimensão de intimidade e revelação, onde Ele vai mostrar o que é real no reino espiritual, que se torna real na terra. E isso é o que está acontecendo agora na terra, através do nosso clamor. Eu quero louvar a Deus, porque Deus está descortinando tanta coisa. Gente, Deus está fazendo tanta coisa a nosso favor. Deus está fazendo algo sobrenatural acontecer. Você lembra? Nós estávamos ainda naquele templo, quando Deus falou uma vez no púlpito, Deus nos disse que haveria um tempo que a igreja precisaria ser levada a um nível de fé. Hoje só vive e sobrevive quem vive de fé. Amém. Através da palavra de Deus. Não há outro sustento para nós. Não há nada palpável na terra. E Deus permitiu isso para os homens, os filhos, tirarem os olhos de homens e colocarem os olhos totalmente nele. Ninguém vai sobreviver se não for pela palavra e pela fé. Se não for para olhar para o Senhor e ver quem Ele é. E eu fiquei maravilhada com aquilo que Ele me mostrou, porque foi tão intenso. E eu senti aquele fogo dentro de mim, eu levantei, eu comecei a falar para Leonardo, eu senti aquele fogo dentro de mim, dizendo fé, fé, fé. Ou seja, Deus está derramando aquilo que nós precisamos, abrindo os nossos olhos espirituais para contemplar. Nossos filhos não estão perdidos. A visão que tem que começar é a minha. A posição que tem que começar é a minha posição em Cristo. É orar de uma forma diferente, é entrar com humildade na presença de Deus, não batendo no peito, eu sou, Jesus, eu sou filho, eu sou isso. Nós sabemos disso e Ele sabe disso, que nós sabemos que nós somos filhos. Mas Ele quer aquele quebrantamento. Chegar diante dEle e mostrar assim, Senhor, olha, está aqui. Eu tenho visto maravilhas acontecer na vida da minha filha, ela esteve comigo. Eu tenho visto o desejo dela de estar com papai e mamãe, de abraçar. Deus está fazendo isso. Nós temos que acordar como pai, como mãe. Acordar de uma forma diferente, sabendo que nosso filho é importante para nós. Nós não podemos nos acomodar. O que o Nicolas fez? Ele não se acomodou diante do projeto que Deus deu a ele. E os pais não podem se acomodar diante do projeto que Deus deu a nós como pais. Qual é o projeto dos nossos filhos adentrarem a presença de Deus? Deles verem a grandiosidade, o poder sobrenatural de Deus. Aonde minha filha está? Eu sei onde ela está, mas eu sei quem está ali. E não é ela. É o Deus conosco, é o Deus presente. Nós temos que ter essa consciência. A Ana me trouxe. A Giovana saiu do emprego. Eu falei para a Ana, não se preocupe com isso. Porque nesse momento são oportunidades que Deus dá para trazer à memória o que dá esperança, para trazê-la de volta. Gente, nós não podemos olhar para as circunstâncias achando estamos perdendo. Nós temos que olhar para as circunstâncias dizendo, eu já venci. Eu não vou andar em cima de algo que não é concreto. Gente, eu estou caminhando pela fé. Eu tenho abalos na minha vida, mas esses abalos, eu tenho um nível que o Senhor me leva de assentar com Ele, de ver como Ele vê. Eu estou andando pela fé. Você está andando pela fé. O sobrenatural de Deus está na sua vida. Amém. E Deus não está cansado. Cansado de quê? De nos ver cansados. De nos ver abatidos, olhando para as circunstâncias, olhando para tudo e não fazendo nada. Deus nos chamou para fazer tudo, mas Ele disse, alguma coisa, Ele tem falado comigo, filho, alguma coisa eu não venci? Por que alguém chega perto de mim para pedir algo? Por que não chega perto de mim já com a minha resposta? Como vencedor. Por que chega dizendo, Senhor, eu te peço, a apóstola Valnice fala muito isso, né? Por que chega, ai Senhor, despedaçado, eu preciso. Por que não chega com intrepidez dizendo, Pai, eu sei que todas as coisas já me foram dadas em Cristo Jesus. Eu estou entrando com a minha resposta. Eu estou entrando com a minha vitória. Eu estou entrando e caminhando naquilo que Ele é. Amém? Era só isso que eu queria falar, porque senão eu falo.
algo que ela fala sempre também, que a gente pede as coisas para Deus, mendigando. Ela diz que é para a gente entrar na presença de Deus, Pai, graças te dou, porque o Senhor já me concedeu. Achei tremendo isso, porque a gente às vezes vai pedindo como se fosse meio que impossível a gente receber, seja o que for. Exatamente. É o que aconteceu com Jesus quando ele foi orar o Lázaro, para Lázaro ressuscitar. Ele não falou assim, Deus ressuscitou. Ele falou, não, Pai, graças te dou porque tu me ouves. Né? E aí Lázaro, vem para fora, deu o comando. Então, muito em linha com o que a Carmelita falou. Né? A igreja, hoje, precisa pegar o exemplo, o modelo da igreja primitiva, que demonstrou o quê? Que demonstrou coragem, ousadia, mas, sobretudo, ela agia no amor, porque a cada dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Esse é a reuniãozinha aqui, pastor, de milagre, de cura, essa coisa sobrenatural que acontecia. O povo não estava na sala de uma casa. Por que não estava acontecendo aqui em casa? Exatamente. Aquela igreja manifestava cuidado aos necessitados. Aquela igreja, genuinamente, ela manifestava a santidade, cuidando dos seus necessitados, das pessoas. E isso era o amor de Deus em prática. E a gente vê que nos nossos dias, né, por um motivo ou por outro, a fé de muito, a Bíblia está para prever isso, que a fé de muito se esfriaria. Então nós estamos lutando contra isso, né? A falta de fé, o esfriamento da fé dentro da própria igreja. Não é verdade? Parece que a Mara quer falar? Glória a Deus. A palavra que veio, né, nessa semana, diante das situações também, né, outras, primeiramente foi lá em Números 13, né? Ali quando os espias foram espiar a terra, os 12 espias, isso falou no meu coração. E que é isso, porque muitas vezes a gente, né, vê os gigantes se levantando. E muitas vezes nós olhamos para os gigantes. E é tanto que a maioria dos espias olhou para os gigantes, né? E teve aquela revelação, né, aquela confirmação no coração deles que seria impossível tomar posse daquela terra. Mas Deus deu a terra. Ele disse, tome posse da terra. E foi totalmente o contrário que Josué e Caleb fez, que eles falaram, não, subamos e tomamos posse da terra que o Senhor nos deu, porque é certamente que venceremos. Então eles viram também os mesmos gigantes, só que eles lembraram, né, e guardaram a palavra que Deus deu a eles. Tome posse. E eles creram que Deus faria isso. E outra passagem que eu, né, olhei para esses dias também é de 2 Reis 16, onde Eliseu viu ali, né, o exército sírio cercando a cidade, e todos lá temerosos. E eu vejo isso, né, em Nicolas, porque ele teve essa revelação. Maior, isso é algo espiritual. Maior é aquele que estão conosco do que aqueles que estão com eles. É isso que faz uma pessoa sair sozinha. Ele afirmou isso, né? O problema do Brasil não é um problema político, é um problema espiritual. Espiritual, exatamente. E é isso que encorajou ele a sair numa estrada aí, sozinho. Eu vi ontem um comentário também daquele Pedro Rousseff, não sei bem nada sobre ele, mas eu vi... isso, dessa família. E ele, no início, ele fez chacota, né? Isso, chacota, ironizando, porque estava sozinho. É a mesma coisa que nós vemos quando estava ali Neemias diante dos muros para restaurar os muros. Aí vem os sambalates e aqueles, olha aí, você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso? Não. Mas, de repente, ele veio outros dias, quando viu aquela multidão chegando, ele viu ali, isso está errado, não pode tomar uma BR, uma estrada, uma rodovia, olha os helicópteros, enfim, isso não pode. Aí veio a pessoa, né, que comentou, falou, olha, nós só temos que agradecer ao pai dos pobres, não sei se eu posso falar isso, mas depois eu corto, tá? Mas eu agradeço, né, por você nos lembrar o preço que custa as viagens. Você nos ensinou que, assim como vocês fazem aquelas viagens, né, muitas vezes 5 diárias ali, 5 milhões na China, em outros países, você nos ensinou como que nós devemos economizar com gastos em viagens, ou seja, andando a pé não nos custa nada.
Então, isso eu achei algo maravilhoso, uma resposta muito, né, à altura do que eles colocaram. Por quê? Porque, nesse momento, os opositores, né, que são os inimigos no reino espiritual, ou seja, estão incomodados realmente com isso. É aí que entra essa nova safra de políticos que entraram para a política, e eu coloco aqui Gustavo Gaia, Nicolas, e Fernandes, tem vários outros. Eles entraram com essa proposta de não aceitar as benesses. Muitos recusaram verbas lá, que eram direitos deles, em prol do quê? De uma gestão mais simples, porque eles entraram ali, muitos deles, com a popularidade do YouTube, que foi o caso do Nicolas. Ele ganhou 1,64 milhões de votos, mais votado em Minas, por causa que ele era um youtuber e influenciador, e ele não precisou de gastar verba com campanha, e ele não precisaria de manter esse status dele com verba governamental para se reeleger. Então, é uma nova safra de pessoas que é apoiado pela população, e isso está ganhando momento, está ganhando força. E é nesse princípio que Paulo falou, olha, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É isso que o país precisa, é isso que a igreja precisa. Pessoas que influenciem de maneira correta, mostrando que a influência religiosa autêntica, né, ela nasce de um testemunho transformado. Então nós temos uma safra muito maravilhosa de políticos, que como eu sei, eu com meus 67 anos, não me lembro quando que os políticos foram lá naquela tribuna para falar, eu não quero esse apartamento aí que vocês estão concedendo, eu não preciso dele, né? Não tem minha casa. Tem minha casa. Não quero essa verba aí de terno, de paletó, porque eu não preciso da... Então, assim, isso tem transformado a política brasileira. É um novo tempo. Então, essa montanha eu estou falando da política, mas estou misturando política e religião. Já nós vamos falar da política, mas eu quero focar na religião. Então, essa montanha exige que a igreja ela seja o lastro, a base da vida dessas pessoas. Amém. E o Nicolas, ele tem feito isso. Ele pegou uma criança ali, eles começaram a filmar e falou, tira a câmera. Ele não quis sensacionalismo. Ele queria orar sem a uma criança toda defeituosa, ele cobriu ela com a bandeira, ficou orando com ela. Né? Ou seja, eu não quero, sabe, sensacionalismo na minha pessoa, né? Tipo, não sou um Gandhi. Só que alguém conseguiu ainda. Chega de holofote. Alguém conseguiu fazer o vídeo dele orando para a criança. Então, assim, nós, igrejas, precisamos continuar gerando essas pessoas. Cauã é culpado disso. Cauã, nós fizemos uma capinha colocando o apóstolo Valnice passando a tocha para o Nicolas em 2022. Foi. A capinha, quando falou da sexta geração, nós ficamos orando pela sexta geração, aí nós botamos o Nicolas e a apóstola passando. Teve um pastor que está acima de nós e falou, tira o Nicolas. Um apóstolo. Tira o Nicolas. Aí nós colocou, acho que Paulo e Timóteo. A gente colocou Paulo e Timóteo, como fosse assim, né? O líder e o discípulo, né? Aí, ó. Mas as primeiras ainda saíram, tanto é que eu peguei e reproduzi, eu acho que eu coloquei no grupo da igreja. Não, vou colocar para vocês. Nós profetizamos em dezembro de 2022 que a apóstola Valnice passaria a tocha para o Nicolas. E o Nicolas, quando entrou no Distrito Federal, olha o que são os céus. Quando entrou no Distrito Federal, que começou a pressão, ele teve que colocar colete à prova de bala e tiveram que fazer cinturão de contenção para proteger ele. Que teve lá três da esquerda que foram vistos pelo pessoal da inteligência que estavam preparando para poder fazer alguma coisa contra ele. Entende? Então, foi só entrar no Distrito Federal. Já o domínio, o principado, né, os céus já são outros, né? Então, quando eles se atravessaram de Goiás para Brasília, a pastora Aldenice postou o arco-íris de Deus apareceu. E aí ela disse o arco da aliança, eles passando de Goiás para Brasília. E eu queria falar um pouquinho sobre orar. Né? A gente fala, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, por aquele outro. E enquanto todo mundo falava, eu me lembrei que há um tempo atrás eu li um livro, não lembro agora, em que
um homem, um cristão, foi preso na Rússia e colocaram ele para morrer dentro de uma cela e era neve para todo lado e aí eles quebraram todos os vidros para que não ficasse protegido lá dentro e ficando no maior frio. E aí, naquele momento, ele se encolheu e ele orou a Deus. Ele falou, Senhor, eu vou morrer, não tem outro jeito, vou acabar congelado aqui. E nesse momento, Deus levantou uma mulher na Coreia do Sul, e ela se levantou, e o Senhor disse, ora por Vladimir. E aí ela começou a orar, 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 e orar, e orar. E ele, de repente, ele sentiu um fogo envolvendo, um cobertor enrolando, e ele, no dia seguinte, foram ver, ele não tinha morrido. Aí perguntaram, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Aí, de um tempo atrás, ele na Coreia, dando esse testemunho, uma mulher se levantou e disse, eu orei por você. Então, quando há necessidade, o Senhor levanta. Então, o Senhor está levantando pessoas a favor de Nicolas faz tempo. E nós sabemos que o futuro dele é grandioso em Jesus Cristo, né? Nós sabemos que o Senhor vai fazer grandemente na vida desse homem, porque ele não quer glória para si. Ele é um menino. Ele representa um grupo de pessoas. Que grupo é esse? Pessoas que querem quebrar o formalismo religioso. Ele tirou a igreja de dentro da favela lá, da onde o pai dele foi pastor, onde ele cresceu lá na escola dominical. Pai Tomás? Batista. Ele tirou a igreja dali e trouxe para a BR. Ele trouxe para o movimento de rua, né? E o país todo, ele termina todo dia lá com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, né? Para poder realmente manter o cunho que Deus é que está. As profecias que o Luiz Hermínio passou, eu pus no grupo, ele fala, né, que o Senhor tirou a igreja das 4 paredes e pôs na rua. Exatamente. Que a partir de agora não vai ser mais nos 4 paredes, vai ser na rua, os cristãos vão se reunir nas ruas e vai ser oração e oração e oração. Amém. Só o que a Rosa está falando, não sei se vocês lembram desse trecho, quando a Valnice estava ministrando sobre a montanha dos negócios, uma das montanhas de influência, se não me engano, era a economia ou negócio. Ela disse, a igreja tem um péssimo hábito de querer colocar o crente dentro da igreja enclausurado. Deixa o cara ter influência onde ele estiver. Tem gente que não vai ter influência dentro da igreja, não vai influenciar dentro da igreja. E eu imagino como é que está o coração dela nesse momento, porque no começo, em dezembro, não foi que começou as ministrações? Foi. E eu imagino que ela deve estar ela é só agradecimento, porque nem terminou, porque ontem foi a última, não foi? Não, ele falou assim, o que eu me propus, eu cumpri hoje, né? Despertou o Brasil. Exatamente. Amanhã, dia 25, que é hoje, né? Amanhã é só o que Deus vai fazer, eu não sei. Mas já cumpriu. Não, eu vou falando da administração das influências, foi ontem, não foi a última que ela disse? Ah, você está falando disso. A Valnice. Zé, eu tô falando, tudo que ela tem orado, a gente está vendo tão escancarado, faltando muita coisa, claro, em outras, principalmente na família. Mas a gente vê uma família Ferreira lá. Totalmente conectados, ele, irmã, pai, mãe. Quando a família viu que ele começou a correr risco, eles correram para perto dele. E a gente vê assim, até isso emociona aquele povo que está lá. O povo fica emocionado, o povo. E ele mesmo disse que ele tomou proporção que ele não esperava. Verdade. Microfone. Lembra da palavra profética que a apóstola falou? Ela virou e falou assim, foi derramado sangue lá em Brasília? Sim. Esse sangue fala, Deus nos deu a terra. Foi comprado por sangue. Pastora Adelina está ali. Ali foi derramado o sangue dela, de uma serva de Deus, e várias outras pessoas, foram 2 mais ou menos, 2 ou 3, eu não me lembro agora, que morreram. Mas Adeline estava ali, íntima do Senhor, que estava desde o início no ministério com ela, lá em Portugal, lá na África. Ou seja, houve sangue, houve uma compra, e eu reivindico a nação. Ou seja, aquilo ali está abalando os céus e a terra. Deus está trazendo à tona gente como nós oramos e jejuamos anos e anos, Serlemo.
A apóstola falava 20 dias, 30 dias. Não, vamos ficar mais, até o final do ano. E passava do final do ano e a gente tinha mais jejum. Mas que glória o que nós estamos vendo hoje. Nada se conquista se não houver um quebrantamento. Nada se conquista se não houver uma intercessão, um jejum, uma oração, um clamor. Se você não consegue jejuar um dia inteiro, jejua 1 hora, jejua meia hora, mas dê um momento para o Senhor, daquilo que você mais gosta. Apresenta diante de Deus, porque Deus está trazendo tudo o que Ele é e tem a teu favor. Está trazendo não, Ele já trouxe, mas Ele está fazendo com que nós vejamos isso, temos ciência disso, para ver o sobrenatural dEle. Glória a Deus por essa palavra. E nós estamos vendo o efeito. Por quê? Porque Deus levantou vários intercessores. É o que ela fala. Haviam pessoas que eu conheço, minha avó era uma delas, que ali no pouquinho dela, Valnice nem tinha nascido, mas minha avó estava lá clamando ao Senhor. Ou seja, não importa quantas pessoas Deus levantou, o que importa é que teve uma, como Nicolas fez e também fez pela nação. O que ela fez? Ela entregou tudo. Ela veio e fez um livro da transformação do Brasil, da salvação do Brasil, os povos não alcançados, está tudo ali. Ela teve coragem e ousadia, onde todo mundo destruía, dizia, não, isso aí não é verdade, isso aí não é assim, não é desse jeito. Mas ela abalou os céus e o inferno, não por causa dela, mas pela vontade de cumprir o chamado de Deus. Quando nós cumprimos o chamado de Deus, pode parecer que tem momentos como ela sentiu. A igreja de Brasília não crescia, com aquela igreja grande, não crescia de jeito nenhum. Mas ela nunca desistiu. Ela sabia o que Deus entregou na mão dela. E nós não desistimos, nós estamos aqui. Nós sabemos que Deus tem muitos e milhares para ser salvos. Deus nos chamou com um propósito glorioso, mas Deus está chamando a nossa família, Deus está inquietando-nos. Nós temos que ser inquietados pelo Espírito de Deus para saber que a prioridade tem a família para ser conquistada. Temos que proclamar isso, temos que abrir as portas das nossas casas. Para saber, Deus tem falado muito isso comigo. Por que às vezes eu ainda faço reunião com vocês lá em casa? Era para não fazer com aquele chão daquele jeito? E hoje deu goteiro em tudo quanto é lugar? Ou seja, era para mim dizer assim, não vou fazer mais. Eu não tenho vergonha de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A minha casa é prioridade. O Senhor falou, traga de volta. Traga de volta. Ou seja, nós temos que saber aquilo que traz de volta a presença de Deus em nossos lares. As pessoas colocam fora. Não, vamos colocar dentro, vamos deixar de entrar. Nem que seja para uma oração, mas vamos abrir as comportas, as nossas casas, não importa onde seja. A pastora não olha para aquilo que é aparente. Se eu fosse olhar, ninguém entrava na minha casa. Eu tenho que viver do sobrenatural. Amém. Veio um casal lá de Formosa com uma necessidade aqui, e veio a Goiânia para tratar. Entrou na minha casa. Eu não queria, até briguei com o Leonardo. Mas quando eu vejo a pessoa necessitada, eu digo, eu não posso prender. Amém. Eu fico, mas eu me rendo. Por quê? Porque maior é o que Deus apresenta do que é o aparente. Então eu abri a comporta da minha casa, abri a porta da minha casa para abrir os céus para eles. E Deus fez algo sobrenatural. Amém. Eu vi Oxie lá no país, primeiro país que ela foi, agora esqueci. E ela estava clamando pelas malas. Eu falei, Xia, eu não vejo que essas malas estão perdidas. Eu não vejo. Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Eu não vejo perdida. Vamos orar. Amém. Todo dia eu perguntava, já chegaram? Já chegaram? E chegou as malas. Ou seja, Deus está nos levando a uma dimensão de fé. Não há porta que Ele não abra para nós. Amém. Satanás não vai segurar nossos filhos mais. Satanás não vai segurar a nossa vida mais. Deus tem um projeto de prosperidade para a igreja, não é para o mundo, porque o ouro e a prata provém dele. Os céus estão cheios da excelência de Deus, não estão? A glória de Deus não se move no reino dele? Não estamos presentes lá. Onde está o cabeça?
Eu ando na vitória, eu vejo a glória, eu não posso ver nada contrário ao que a palavra diz. Ou seja, a minha casa ainda não está arrumada, mas o casal entrou lá e viu a glória de Deus, viu aquilo que Deus tem, o que Deus faz ali dentro, o que Deus transforma. Eu não posso olhar para as circunstâncias da minha vida, eu tenho que olhar para o propósito de Deus através da minha vida, Amém. para aquilo que Ele está fazendo e vai Glória a fazer. Deus. Deus não recua, Deus tem projetos gloriosos para nós. Vamos trazer de volta a arca do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. Nós temos que fazer algo sobrenatural. Não é casa? Ah, é casa. É casa. Vamos entrar na casa. Vamos entrar. Se você não pode fazer uma reunião porque outros não aceitam na família, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma oração. Vamos levar vidas para fazer oração. Está na hora de reabrir as portas da nossa casa. Ou seja, não só o santuário, mas para mover. Eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que entrar, eu tenho que fazer, eu tenho que atrair, eu tenho que manifestar a glória do Senhor, a presença de Deus. Algo sobrenatural está acontecendo. Deus está movendo a nossa estrutura. Amém. Então, não importa onde for. Vamos entrar, vamos fazer acontecer, vamos ver. Porque Deus não faz por um. Deus fez sozinho pelo Nicolas? Não. Deus levou o quê? Um povo. Deus levou o quê? Uma unidade. Deus levou um corpo. Deus fez algo diferente. Deus não está contando, esperando acontecer. Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos perdedores? Não. Por um projeto de Deus para nos levar à humildade verdadeira para crescer. Por que Brasília, tendo aquilo tudo que tem lá, não é? Aquela beleza, aquele, como é que se diz? Monumentos? Não, que mostra, tipo uma televisão, né? Telão? Telão. Mas lá não é telão. Então, toda a grandeza, tudo tem naquele lugar. Mas não prosperava. Vai prosperar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai prosperar agora. Não é porque mudou, porque tem um outro pastor, porque tem uma visão diferente. Não. É porque tudo tem um tempo. Deus mudou. Deus mexeu com a nossa estrutura. Mexeu em Brasília. Todo mundo chega lá e fala assim, como é grande. Como é grande. Está tudo acontecendo. É tão grande a igreja. Está cheio de gente. Mas olha, era chamada toda vez que era para apresentar alguma coisa lá, chamavam toda a Insegec lá da Ceilândia para fortificar, para dizer, tem muitos aqui. Não tinha. Vocês não sabem disso. Não tinha. Eram poucos. Amém. Mas o que Deus quis fazer? Deus quis falar. Não é porque falta a unção, mas é porque eu tenho tempo de mexer com a estrutura. Quem é a estrutura? Os homens. Nós, a igreja. Glória Deus a está Deus. mexendo conosco. É de ter vontade de trazer mais um, de cumprir aquilo que Deus está declarando, trazer vidas. Eu entro na casa da irmã Severina, eu olho para a Leila, não tem jeito. Eu ainda estou pedindo a Deus para me levar com uma unção profética de confronto assim no reino espiritual e físico e falar para ela. Por quê? Ela vai ainda à igreja católica, mas tudo que acontece na vida dela, ela vai para profeta ali. Ela busca profeta. Toda família é assim, vai para lá. Ou seja, o que Deus quer fazer? Deus está mexendo na estrutura. Amém. Todo mundo busca a rosa. Todo mundo busca isso. Busca aquilo. Estou falando na família, tá? Todo mundo busca na hora da batalha. Mas olha, tem um guerreiro aqui, ó, que está ao lado. Onde Deus quer fazer algo mais, onde Deus quer crescer e acrescentar na família. Então, nós somos as pessoas que vamos afagar. Nós somos as pessoas que vamos estar juntos. Porque na unidade, Deus determina a... Bênção. É aonde? Na comunhão dos santos, na unidade da igreja, no despertar. Eu creio que algo sobrenatural está conhecendo. Olha, a apóstola está indo em todo lugar, com todas as igrejas. Ela está entrando, Deus está fazendo algo sobrenatural. Você já viu? Ela está igual um leão da tribo de Judá. Você olha para ela, você vê o que Deus está trazendo. Aleluia. Não é? E eu estou bebendo disso. Amém. Eu estou vivendo disso. Eu ajudo casais, eu ajudo pessoas de outros estados. Sim, eu ajudo. E eu estou vendo Deus fazer, mas a unção que eu estou recebendo. Glória. Porque Deus tem alargado a nossa visão. É verdade. Eu nunca vi uma igreja poder trabalhar na arte, poder trabalhar nisso, poder trabalhar... Eu nunca ouvi isso. Eu fui criada diferente.
Até ela também. E eu tô com 60, sim, eu sei de muito, até na família, mas eu tô com 66 anos. É a primeira vez que eu vejo que Deus pode distribuir mesmo, dessa parece, forma. Né? Mas é verdade mesmo. Tá jovem, Eu tô vendo tá? que Deus pode distribuir dessa forma. Então, é um tempo de excelência para nós. É um tempo de graça. O que Deus está fazendo conosco? Filho, aonde você entrar, onde você pisar a terra, Deus te dá como herança. Amém, glória a Deus. Ou seja, eu não vou temer aonde há resistência. Deus me deu essa terra, é minha, e eu a possuo. Ou seja, aonde eu entro, o que eu faço? Eu possuo. Eu não sei o que vai acontecer. Quem vai sair tem que sair lá do meu meio, mas eu entro e tomei posse. Eu fui aprovada. Agora o Senhor me coloca onde Ele quer. Amém. Eu tenho que ter essa consciência. Olha, eu fico arrepiada. As trevas tentaram contra nós em todo o tempo. As trevas tentaram contra nós em todo o tempo para minimizar a glória e o poder de Deus na nossa vida. Amém. Mas Deus está falando, eu derramei, eu estou trazendo. Aleluia. Não é só na terra, são apenas sinais de glória. Mas chegou a hora de cumprir aquilo que o Senhor determinou. Chegou a hora de cumprir. Chegou a hora dele manifestar a grandeza da sua glória. Glória a Deus. Amém. Amém. Não vou falar mais não, senão você sabe que eu Não, falo. pode falar o tanto que você quiser. Não. Glória a Deus. Ó, então aqui, sobrou só um pouquinho de tempo para a montanha da política, mas eu vou resumir, mas vai ficar bem explicado. E vocês também vão sintonizar. Por que nós ficamos, a igreja, décadas, séculos, não se mistura política com religião? O diabo conseguiu isso. O diabo conseguiu isso. Sabe o que acontece? Se você for para Romanos 13:1, a influência política da igreja está fundamentada onde? Que não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos 13:1. Então, a montanha da política, ela está intrinsecamente ligada a Deus. É Ele quem concede, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem depõe reis. Não é? Vocês lembram de Nabucodonosor, que comeu grama, virou bicho? Só quando ele exaltou Deus, que Deus retornou ele para o reinar e chamou ele de meu servo. Né? Chamou de meu servo. Herodes não teve a mesma sorte, né? Foi comido de bicho, né? Mas a autoridade, meu pastor, veio desde o início do mundo. Exatamente. Desde que Deus formou. Sim, ele constituiu toda a Então, para todas as épocas, Deus sempre teve um filho dele para exaltar e colocar na liderança. Não foi assim com Daniel, não foi assim com José, não foi assim com Esther, né? Moisés. Então, a Provérbios 29:2 diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Foi ontem na pregação da Olha o microfone. Nossa, eu não esquece de jeito. Não esqueço, não. Ontem na pregação da apóstola, ela falou a gente conhece, né, Isaías 33:22. Mas a gente não fica com eles guardados na cabeça. E quando a gente ouve, diz, opa, o que é isso? Os três poderes estão concentrados em Deus. Os três poderes. E aí pra gente? Pois Yahvé é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. O Eterno é nosso rei, e Ele que nos vai salvar. Isaías? Isaías 33:22. Que preciosidade. Eu fiquei assim, uau. Aí eu comecei a ver o juiz, olha o Congresso aí, olha o Poder Executivo aí. Gente, é perfeito. Amém. Os três. Então, nós vemos que a igreja ela deve influenciar politicamente. Sabe o que aconteceu em Portugal? Eu estava fazendo, para o apóstolo Wagner, eles estão lá em Portugal, eu estava fazendo um histórico, uma pequena retrospectiva do que aconteceu em Portugal. Portugal foi invadido pelos mouros, né? Saíram do norte da África, invadiram Portugal, os mouros, que são nada mais nada menos do que árabes, né? Muçulmanos, e invadiram ali, e ficaram ali, Península Ibérica, Portugal e Espanha lutando contra esses mouros. Enquanto isso, Martinho Lutero estava lá, 1517, 95 teses,
1600, né? Calvino, Zwingli, e a Europa sendo revolucionada, tal, não sei o quê. Portugal demorou 300 anos para começar o processo de evangelização. Só no ano de 1700 e tanto, lá para 1800, que começou a influência cristã, evangélica em Portugal. Então, olha o resultado disso hoje. Você vai lá em Portugal, pouquíssimas igrejas evangélicas. Pouca influência. Influenciado até aqui no Brasil, sendo eles os... Aldeias inteiras, assim, lá no interior de Portugal, não tem uma igreja evangélica, não tem uma célula, não tem um pastor, não tem nada. Até hoje. Meu avô veio de Portugal, todos eles eram espíritas. Por que isso? Porque não havia, porque a política de Portugal, houve proibições de liberdade religiosa durante esses 300 anos. Eles não queriam. Falaram assim, esses mouros estão dando trabalho para a gente aqui, e lá na Alemanha, na Inglaterra, está tendo tanta divisão, tanto rolo, com tanta coisa, e o Papa lutando contra o Papa, e lá em Portugal o Papa mandava dinheiro e garantia o domínio dos reis contra os mouros. Não vou largar esse Papa, porque ele está garantindo a nossa aqui. Então, 300 anos, Roma ficou ali mandando e empobrecendo o povo. Então, eles ficaram 300 anos atrás, em termos de reforma. Veja como que a política faz com que uma nação fique presa, né, alienada, vai para Cuba, vai Venezuela, né? Então, essa montanha da política, precisa ser despertado para a nossa responsabilidade. O que Paulo disse? Olha, antes de tudo, pois exorto que se use as práticas de súplica, oração, intercessão, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, veja que, alguém falou aqui, não sei se foi Carmelita ou Rosa, que a igreja está em oração. Isso que está acontecendo agora é o resultado das nossas orações. Deus levantou essa sexta geração, Nicolas é a sexta geração. Né? Então a gente pode ver aí o que está por vir aí. Né? E só para concluir aqui, é que nós devemos formar discípulos preparados. Né? A Andresa está aqui, vai entrar na faculdade UFG, meus parabéns, Deus te abençoe lá, abre um caminho maravilhoso, saiba que você tem uma responsabilidade ali na UFG, de sustentar a bandeira de uma corte. Estou declarando, estou profetizando. Você tem uma responsabilidade ali na UFG, Andresa, de sustentar a bandeira do Evangelho, sabe? É fácil? Não. Em algumas faculdades, fica escanteado. É a crente, aquela pobrezinha, coitadinha, é a crente, né? Mas é isso mesmo. Mas vai chegar a hora de que você, como Nicolas, vai ser levantado ali no meio daqueles. E o Nicolas comeu o pão que o Carmelota amassou ali na frente. Sim. Lembra de chamar a polícia. Uhum. Também que ele sempre faz serviço. Então, aqui a gente conclui, tem muita coisa para falar, mas o tempo não nos permite. Né? Eu gostaria que você estivesse comigo agora orando, que daqui a 1 hora vai estar reunido lá o povo em Brasília. Eu quero ver, vocês querem ver também? Eu falei isso para você, nós vamos chegar lá, a Carmelita vai ficar botando pilha na gente para acabar logo que a gente vê. A gente vê o negócio de Brasília. Não. Mas aqui tá muito bom, não tá? Aqui tá muito bom, não tá? Acho que tá todo mundo assim mesmo. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Eu quero pedir a irmã Rosa que ore. Eu sei que é um tempo, né, que a igreja está sendo despertada. Tudo que aconteceu nessa estrada aí, nesses 6 dias de caminhada, todo momento eu via Deus ali presente. Amém. Todo momento. E Nicolas falou, quando ele entrou no DF, que ele fez o último discurso dele, ele falou, olha gente, isso aqui não teve um acidente, não teve um incidente, não teve nada. Isso aqui é Deus guardando a gente o tempo todo. Amém. Né? Então, é isso aí. Irmã Rosa, pode orar? Amém.
Senhor, Tu és a nossa torre forte, a nossa rocha, o nosso baluarte, o nosso escudo. Sobre a nação brasileira e Saiavé Nissi, nós carregamos a bandeira de Evé Sabaote. Nós declaramos, Senhor, sobre esta nação a Tua ação, o Teu agir, o Teu querer, o Teu efetuar. Nós declaramos, Senhor, que o norte deu e o sul não deteve, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Te louvamos, Senhor, por este homem, Nicolas, que se levantou, esse Davi desse tempo, Senhor, essa rocha que o Senhor levantou, o Senhor o fundou na rocha, o Senhor moveu o seu coração, o Senhor o converteu, é um rapaz convertido com o coração em Ti, Senhor. Nós louvamos pela vida dele, louvamos por esse projeto do Senhor que ele levou a cabo hoje, Senhor, porque ele adentrou aquela cidade, levando milhares juntos, Senhor, trazendo pessoas que se levantaram a Deus para dizer: estamos juntos, estamos contigo. Amém. Nós venceremos, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Amém. É um povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, que andou 400 quilômetros, ó Deus, a pé. 240. 240? Perdão. 240 quilômetros eles andaram, Senhor, com os pés machucados, pegando chuva, Senhor, debaixo de todo argúrio que se apresentou. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor está no comando dessa nação. Nós declaramos, Senhor, que outros Nicolas se levantarão. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que isso vai redundar, Senhor, na libertação de Bolsonaro. Nós declaramos, Senhor, que este homem será livre de toda prisão. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não só levantou essa população para chegar lá em Brasília, mas o Senhor levantou homens e mulheres nessa nação. Há anos, Senhor, nós jejuamos, há anos, Senhor, nós declaramos que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de moço e de azeite, e que o Brasil comerá abundantemente, se fartará e louvará o nome de Yahvé, nosso Deus, que para contigo o Brasil se tornou abundantemente. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor está movendo os céus e terra, porque o Senhor é aquele que coordena todas as coisas. Os teus olhos estão sobre essa nação, Brasil, essa terra Brasília, Senhor, não morrerá, esse povo se levantará, como as profecias se cumprirão. Oh, aleluia, nós declaramos, Senhor, que tudo que foi dito, que homens e mulheres se levantarão para ser a semente das nações da terra, que o avivamento, Senhor, se iniciará nessa terra Brasil e irá correr, Senhor, as nações da terra. Oh Deus, os 5 continentes serão tomados pelos brasileiros, homens e mulheres que serão enviados, aqueles que o Senhor já separou desde a fundação do mundo. Queremos declarar, Senhor, nesse dia, que o Senhor agiu, e que o Senhor está agindo, e que o Senhor está fazendo, e que o Senhor está declarando nos céus. Oh, glórias, aleluia! Já desse ordens aos teus anjos. Oh, aleluia! Glórias, glórias, glórias e aleluia! Oh, glórias, glórias, glórias! Oh, Deus Todo-Poderoso, tu me mostra um exército. É um exército em volta da nação, cercando, Senhor, essa nação. Oh, glórias, nós te louvamos. Nós entregamos a Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, porque Tu és Deus, Tu és. Continua, Senhor, que esse exército marche, que esse exército marche, que esse exército possua a terra, que esse exército tome conta daquilo que já foi dado desde a fundação do mundo, e que em Jesus Cristo, nosso Senhor, foi conquistado na cruz do Calvário. Amém. Declaramos, Brasil, Jesus é teu Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. E o povo de Deus declara: amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que maravilha.